Qual é a origem da oração do Pai Nosso? Veja, estamos falando do Pai Nosso, a oração importante, importantíssima, que Jesus nos ensinou. Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Acompanhando o compêndio do Catecismo da Igreja Católica, tivemos até agora grandes lições sobre a oração. Mas o compêndio, assim como o catecismo, eles nos deixaram para a parte final a expressão máxima da oração, o Pai Nosso. Vejam, assim começamos a segunda sessão da oração, da quarta parte do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que ele é dividido, tanto o catecismo como o compêndio, em 4 partes. E chegamos à pergunta de número 578 do compêndio, que trata da seguinte questão. Vejam, questão importante. Qual é a origem da oração do Pai Nosso? Origem. Como nasceu o Pai Nosso? E o compêndio lembra. Jesus ensinou-nos esta oração cristã, que é uma oração insubstituível. Um dia, quando os discípulos, vendo-o rezar, os discípulos lhe pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Interessante, essa não foi uma iniciativa de Jesus. Claro que muitas vezes ele criava condições para isto, para surgir um pedido como este. Mas é importante lembrar o seguinte: os apóstolos eram homens de oração. Sim, eles eram judeus, e ao frequentar a sinagoga aos sábados, aprendiam o valor dos salmos, por exemplo, rezavam os salmos, e depois eram incentivados a rezarem estes salmos em sua vida. A partir deles faziam as suas orações, e é preciso ficar bem claro, senão poderia parecer que os apóstolos, ao solicitarem a Jesus que os ensinasse a rezar, que eles nem soubessem o que é oração. Sim, os apóstolos eram homens de oração, mas viram Jesus rezar e quiseram aprender a rezar como ele. E aqui está a particularidade: queriam rezar como Jesus. O jeito de Jesus rezar, ou a atenção, foi que lhes chamou a atenção, aquela atenção de Jesus, ou a capacidade dele de concentração. Não sei, mas alguma coisa despertou, e isto nos lembra que alguns santos padres tinham uma capacidade de concentração durante a celebração, por exemplo, da Santa Missa, que parecia que poderia cair o mundo, mas eles não se desconcentravam. Mas aqui vejam que os apóstolos, eles tinham deles nada mais do que o maior modelo de oração, Jesus. Eles quiseram então rezar com Jesus, e foi a oportunidade de recebermos então um dos maiores dons, um dos grandes dons do Senhor, que é a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que vamos depois dedicar alguns programas, os últimos desta série do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, sobre a oração à luz do Pai Nosso. A tradição litúrgica da Igreja nos vem sempre no texto em Mateus. Por quê? Porque os 3 sinóticos que têm bastante semelhança, que é Mateus, Lucas e Marcos, falam-nos do Pai Nosso. Mas em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 a 13, claro, adaptando agora numa linguagem atual. Então o Pai Nosso nasceu de um pedido, e devemos ser gratos aos apóstolos. Há várias perguntas dos apóstolos que fizeram despertar no coração de Cristo de ter um desejo de dar uma resposta adequada, que servem para nós. Bendigamos então aos apóstolos e bendigamos a Deus por causa deles, que quiseram rezar como Jesus.
Quando, pois, rezarmos, olhemos para Jesus como os apóstolos. Então, para que todos vocês consigam isto, consigam este jeito de rezar, como Jesus rezava, passamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isto, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.